Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mapa do Trader no meu canal. Vamos lá, dessa vez, né, não estou aí nos estúdios da Levante, mas tento compartilhar aqui com um vídeo diferente aí dos últimos que nós, em companhia com o pessoal da Levante, fizemos. Então hoje eu vou falar sobre, né, como montar, né, uma estratégia, né, como incorporar aí uma estratégia de swing trade dentro do seu portfólio, né, ou dentro aí das suas estratégias de investimento. Eu pessoalmente gosto bastante de operar esse tipo de estratégia e mesmo para aqueles investidores, né, que têm um foco no longo prazo, às vezes conseguem desenvolver uma técnica, né, e eles misturam ali aquela, né, combinação de fundamento com alguma técnica de swing trade e conseguem, né, melhorar bastante ali o resultado da sua carteira. Então, vou mostrar aí um passo a passo, falar sobre gerenciamento de risco, vou comentar sobre as estratégias, né, até a alocação de capital, né, uma sugestão aí de como fazer esse gerenciamento. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir, né, o conteúdo que eu trouxe aqui e preparei para você. Antes de começar o conteúdo, já vou pedir, né, aquele famoso like, para que você deixe aí também um comentário sobre o que você acha dos vídeos aqui do Mapa do Trader no meu canal, para você que me acompanha. É muito importante um feedback de vocês. E bora lá, vou começar falando sobre gerenciamento de risco. É importante ressaltar que o gerenciamento de risco, né, ele é uma das partes ali fundamentais para que qualquer estratégia sobreviva, né, a uma sequência de trades. Então, quando a gente fala, né, de qualquer estratégia de curto prazo, o gerenciamento de risco bem montadinho é o que vai te permitir, né, muitas vezes, testar uma nova estratégia, né, porque não é uma, não são duas ou três operações que você consegue criar, né, um track, criar um histórico para entender se aquela estratégia vale a pena ou não. Independente da classe de ativos que você vai operar, seja renda fixa, renda variável, ETF, né, criptoativos, independente, né, do tipo de ativo que você vai operar, vai investir, é importante criar, sim, né, uma técnica de gerenciamento de risco, né? Então, quando a gente fala de renda fixa, né, qual é o percentual da sua carteira que você vai alocar em renda fixa? Isso é uma forma de gerenciamento de risco, né? Quais ativos de renda fixa vai compor ali a sua carteira, né? Existem ativos, sim, né, de renda fixa que tem um risco bastante elevado, né? Estratégias de curto prazo, né? Quais serão ali seus riscos, né? Stop, alvo, quantas operações, né, ter ali ao mesmo tempo. Então, são pontos importantes, independente da classe de ativos que você vai escolher para operar. Como o foco desse vídeo é gerenciamento de risco, né, estratégia ali focada em swing trade com ações, então o que que é uma estratégia, né, o que eu considero como uma estratégia de swing trade com ações? É uma carteira, né, dá para chamar de várias formas, dentro de um portfólio de investimentos. Então, um percentual, né, da sua carteira você vai dedicar a esse tipo de operação, né, buscando ganhos baseado em um setup operacional. Então, né, para que a gente consiga testar algo com frequência, né, a gente precisa entender qual é a mecânica, né, que vai nos permitir comprar ou vender. Então, isso a gente chama de setup, técnica, enfim, modelo operacional, né, que você utilize, né, para entrada e saída das operações. Então a gente vai falar aqui, né, sobre swing trade com ações. Então, a partir dessa técnica, a gente consegue efetuar operações de compra e venda de ações. Então, uma operação de swing trade é uma operação que leva alguns dias, algumas semanas, né, não necessariamente é uma estratégia ali de curtíssimo prazo, né, uma semana, duas, né, dependendo da operação, às vezes dá para carregar até por meses, né, se aquela operação vai desenrolando ali a favor. Então, o swing trade de ações é a combinação de uma técnica, né, que vai lhe permitir ali a escolha, né, das ações que vai fazer parte, né, somado, né, a um período que você fica com essas ações na carteira. Reforçando que, na minha estratégia, né, nas minhas estratégias de swing trade,
eu considero apenas análise técnica, né? Não levo ali viés técnico, viés fundamentalista, né? Viés da empresa em si. Então, se eu entro com uma compra em um ponto de stop, né? Eu vou respeitar aquele ponto de stop por gerenciamento de risco, né? E pela estratégia não considerar os fundamentos das ações. Então, é muito importante dentro das estratégias de investimento, né? Respeitar, né, o critério operacional. Uma vez que entrou ali para um swing trade, né? Eu gosto de tocar aquela operação como swing trade. Muitas vezes, quando a gente confunde ou mistura as coisas, né? Às vezes foge o gerenciamento de risco e às vezes pode sair ali até um grande ganho, né? Mas na grande maioria das vezes a gente sabe que o risco muitas vezes é maior, né, do que o retorno nessas situações. Aí vem a pergunta: como montar, né, um gerenciamento de risco para operar uma carteira, né, ou uma estratégia de swing trade com ações? Eu parto do seguinte princípio. Eu acho que primeiro, né, é dedicar um percentual da sua carteira para isso. Então, por exemplo, depende muito do tamanho do portfólio também. Então, é muito relativo, né, quando a gente vai falar de alocação de capital. Mas, pô, 1%, 2%, dependendo, 5% de uma carteira, aí tem que avaliar bastante qual é o tamanho e a distribuição dessa carteira. Mas o primeiro é separar um montante, né, para esse tipo de estratégia que não seja, né, um montante aí que se você, né, correr os maiores riscos, né, que você puder com ele, ele não vai machucar, né, seu portfólio e tal. Porque você vai levar, né, algo para que você teste ali um operacional. Então a ideia não é levar muito dinheiro para essa carteira. Mas lógico também, né, que a gente fala de swing trade com ações, né? E muitas vezes operar 5, 6, 7 ações não tem alavancagem, né? A gente não consegue operar ali, né? Multiplicar o capital como a gente faz no day trade, né? Então é importante ter um capital que dê para operar 5, 6 ações ali ao mesmo tempo. A partir, né, da escolha desse montante, já dá para a gente começar a imaginar quanto a gente aceita de stop por operação. Então, eu gosto de partir, né, do princípio que esse stop por operação, ele, né, necessariamente precisa ser definido em valor financeiro. A partir do valor financeiro, a gente consegue, né, calcular na hora que a gente vai entrar na operação. Vou compartilhar no Excel uma ideia, tá? Dá para desenvolver aí quando você for montar o seu gerenciamento de risco. Vamos lá, Excel. Na tela, vamos imaginar que você tem aí um capital de R$ 10.000 para colocar para operar swing trade com ações. Dá para assumir um risco, não é regra, tá? É só né, uma ideia, tá? Daria para fazer algo assim, ó. Um risco, por exemplo, de R$ 400 por trade, mais ou menos, né? Você não vai conseguir, né, todo trade ali milimetricamente os R$ 400, mas vamos imaginar que você delimita ali um risco de R$ 400 por operação, né? Então, por operação. E se você errar 10 operações na sequência, ou o seu operacional é muito ruim, né? Ou a sua estratégia é muito ruim, ou tem alguma coisa que não está batendo aí na parte de disciplina em executar a estratégia, né? Porque errar, né? Ter uma sequência ruim é normal, toda estratégia vai ter e você vai conseguindo ali balancear. Então, mesmo, né, que você erre, sei lá, de 10 operações, você erre 6 e acerte 4, né, você não vai ficar nem perto dos R$ 4.000 aqui seguindo, né, o gerenciamento. Então, acho, né, que eu seguiria um gerenciamento parecido com esse, né, o teste dos 10. Errou as 10, aí repensa se vale a pena continuar testando a estratégia, né, fazendo ou não. Se der resultado, né, aí você consegue partir daqui para frente. Então, é mais ou menos o que eu fiz, tá? Quando eu comecei a criar o track do SGR. Então, eu me propus lá no passado, né, a montar o track, né? Então, o track tá desde 2000 é um track desde maio de 23, né? Tá vendo? Então, peguei as primeiras 10 operações, montei as 10, falei, bom, deu sequência, tá vendo? Deu payoff, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, montei as 10 operações, deu payoff. Aí você continua operando ali, né? Entendeu? O operacional ajustou, você toca o operacional. Então, de forma resumida, a gestão de risco, né, incorpora a separação de um capital, né, delimitar ali o quanto de risco, né, assumido para cada operação. Então, isso é uma outra forma, e ter as estratégias
bem definidas, tá? Então, são esses pontos, né, que resumem muitas vezes a gestão de risco e faz, né, com que a gente obtenha, né, um track, né, um histórico para ser analisado, para ser estudado, né? Então, as coisas muitas vezes no mercado financeiro não surgem de uma hora para outra. E aí, tá gostando desse vídeo? Não esquece do like, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos agora para a parte, né? Uma das partes que muito interessa quando a gente fala de estratégia, né? Que é ter o que operar. Eu, pessoalmente, gosto de escolher poucas estratégias, mas estratégias que tenham a ver um pouco com o meu perfil, talvez, e com quem eu entenda ali que tem uma boa relação de risco e retorno. Cada investidor, cada operador, cada trader tem um perfil e tem as suas crenças de algumas coisas que funcionam mais do que outras. Então, estratégia é muito relativo. Vou trazer aqui algumas possibilidades, existem diversos indicadores, muitas técnicas, setups totalmente montados, né, para operações desse tipo. E existem também, né, aquelas coisas que a gente gosta de olhar, gosta de analisar e tem por entendimento que aquele padrão possa se repetir, né, algumas vezes em diferentes papéis, em diferentes cenários. A partir daí você tem, né, uma estratégia para operar. A primeira delas que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que eu chamo de um operacional de regiões, né? De regiões de valor, suporte, resistência, pontos importantes. Aí tem várias formas da gente colocar um nome. Fato é que é basicamente comprar suportes e vender resistências, principalmente dentro de algum contexto, né, que o papel possa vir a trazer para complementar, né, essa leitura do que é operar uma região. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa entender, né, ter um entendimento aí melhor do que são as regiões, um bom suporte, uma boa resistência que me ofereça ali um bom payoff. Então vamos lá. O que é, né, um suporte, por exemplo, um suporte. Então a gente pode ter uma movimentação de um ativo que ele vem lá do passado, né, e volta aqui algumas vezes, né? Existem vários papéis que às vezes, muitas vezes afastam bastante, né, e voltam para aquele ponto. Então aqui a gente consegue identificar uma região muito forte de suporte. Aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, aqui em cima, se a gente olhar, a gente vê que formou uma grande região de preço aqui também, que serviu, por exemplo, como resistência, serviu como resistência, ó, aqui, né, chegou a quase servir aqui como suporte. Então, nesses pontos aqui, muitas vezes oferece o que a gente fala, né, uma boa relação de risco e retorno, né? Se você tivesse deixado uma compra, por exemplo, no meio do caminho, um stop, né, um pouco mais afastado, você teria pego, por exemplo, o repique nessa região. Aqui também, mesma coisa, se tivesse deixado uma oferta de compra aqui, teria pego também o repique. Então, operar regiões é entender entre, né, os pontos do mercado, né, regiões ali em que formam, né, em algum consenso ali a possibilidade do papel embalar, né, um retorno ali. Vamos pegar agora na Profit Chart e olhar alguns exemplos, tá, de papéis que fazem e respeitam isso, tá? Então, bora. Profit Chart aberta, deixa eu puxar essa tela para cá. Mercado rodando ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, por exemplo, um papel que tem essa característica de respeitar bastante algumas regiões é o Banco Bradesco. O Banco Bradesco é um papel que tem, né, essa característica de respeitar regiões. Se a gente for olhar no passado, né, a gente vai encontrar algumas, né, regiões aí que o papel deu, né, chances de operar. Essa região, por exemplo, ó, quantas vezes o papel veio aqui, né, e engatou, né, ó, um repique, 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 tá vendo? Repique, por exemplo. Então, né, ali é um exemplo, né? Se a gente for um pouco mais para o passado do papel, né, ó, aqui, por exemplo, ó, o papel fez, né, a movimentação de alta volta, né, para uma região aqui, ó, tá vendo? De topo anterior, né? Então daria para ter pego um swing trade aqui também pensando na continuidade, ó. O papel volta depois aqui, ó, e vem para uma outra zona aqui também, tá vendo? Ó, próximo da média de 200. Então você consegue colocar alguns padrões dentro das regiões ali, né?
em conjunto, né, o auxílio de uma média móvel, né, um indicador. Então, como operar, né, esse tipo de estratégia? Como operar? Então, é importante, né, dar uma olhada no papel e marcar algumas regiões que você acredite, né, que faça sentido. Bradesco, por exemplo, nesse momento opera numa região, né, que tem uma boa relação de risco e retorno. Então, se, né, optássemos por fazer alguma operação com o Banco Bradesco, seria mais ou menos comprar, né, a preço de mercado, mais ou menos, e colocar um stop em percentual, por exemplo, um stop abaixo das mínimas aqui. Eu gosto de trabalhar com stop folgado, né? Tem que ter stop, né? Então deixaria um stop com uma folga e aqui, né, eu conseguiria já ter ideia de quanto, né, eu posso tomar de risco, qual o valor financeiro. Lembra que a gente na aula de gerenciamento? Então, como que eu faço essa conta aqui? Eu olho o preço que eu vou pagar, né, contra meu stop. Então, ó, tem uma diferença de 58 centavos. Então, o que que eu faço? R$ 400 que eu posso tomar de stop. Eu divido por 58 centavos, eu sei que eu posso comprar mais ou menos umas 600 ações. Então, eu posso comprar, ó, 600 ações vezes os 11,64 que o papel tá, 11,64 vezes. Vou gastar ali, ó, R$ 6.900 mais ou menos para tomar de risco dentro daqueles R$ 400. Então, daria para dar uma ajustada, ó, 5% de stop, ó lá, 340. Se quiser tomar menos risco, né, talvez diminuiria um pouco lá o tamanho da posição em aberto, né? Daria para diminuir um pouco aquele valor de stop lá também. Então, esse é um exemplo, né? Então, daria para deixar ofertas agendadas, né? Se olhar esse papel, olhar um Banco do Brasil, por exemplo, também, daria para esperar, né, o papel vir, por exemplo, essa região aqui seria uma região muito boa, pensando, né, na possibilidade de um trade, por exemplo, aqui nos 22,70. Então, segundo exemplo de uma estratégia, né, que dá para você deixar. E aqui você poderia deixar em aberto aqui uma compra, né, por volta desse preço, abre um stop com percentual e deixa um alvo. Esse é um tipo de estratégia que, no meu entendimento, pode ser que a relação de risco e retorno seja um pouco negativa. O que é que eu quero dizer com negativo? Talvez o tamanho dos stops assumidos inicialmente sejam maiores, né, do que os alvos, tá? Muito por conta, né, que é uma estratégia que você vai tentar, às vezes, pegar um repique, né? Uma estratégia muito similar a um scalp. Eu acredito que tem uma taxa de acerto muito boa operando aqui. Conheço alguns investidores que operam dessa maneira, tá? Essas regiões, esses suportes, né? Marcando muitas vezes os preços de cabeça e, em paralelo, aí, a sua carteira de longo prazo. Uma outra forma também que eu penso ter muita relação de risco e retorno, que eu pessoalmente utilizo bastante dentro das operações que eu recomendo, seja na sala ao vivo, seja para os investidores que fazem parte da consultoria da Levante, são as figuras gráficas, né? Bandeira, topo duplo, fundo duplo, engolfo, né? Martelo, enfim, tem um monte aí, tem uma infinidade de padrões que muitos, né, deles oferecem, diante de um contexto, uma leitura muito clara, né, do movimento que o preço possa fazer. Dessa forma, a gente consegue interpretar alguns desses movimentos e usá-los a favor dentro, né, de uma estratégia de swing trade também. Então, vou citar alguns aqui que eu pessoalmente gosto bastante. O primeiro deles é o ombro cabeça-ombro, né, um padrão um pouco difícil, né, de ser visto com perfeição, né, um padrão que ele demora bastante tempo, né, para se desenrolar, né, um padrão que leva dias, às vezes, para formar, mas na grande maioria das vezes ele mostra ali, né, realmente uma reversão de tendência. Então, quando a gente fala no movimento de alta, né, a reversão de uma tendência de alta para baixa, ou o inverso, né, uma reversão de tendência de baixa para alta. Vamos pegar minha tela e eu vou mostrar um exemplo, né, do que é e como a gente poderia ter se beneficiado desse movimento. Então, vamos pegar essa parte em branco. Então, por exemplo, um topo duplo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, um topo duplo é aquele, deixa eu trazer aqui, é aquele movimento, né, que o mercado ele faz, né? Um topo, volta e faz o segundo topo, né? Alinhando os dois pontos, né? Então, um rompimento desse fundo dá entrada e oportunidade, né, de surfar um movimento de queda, né? E o mesmo pode acontecer ao contrário, um fundo, né, duplo. Então, é um outro padrão também que eu pessoalmente gosto.
bastante e que tem, né, na grande maioria das vezes ali oferece excelentes oportunidades. Então aqui a gente consegue juntar duas coisas, né? A gente junta a região, né, mais um padrão de fundo duplo, né? Então você pode tentar operar aqui ou operar no rompimento daqui para cima, por exemplo. Então essa é uma figura muito interessante. O ombro, cabeça, ombro, né? Então ombro, cabeça, ombro. É uma outra figura também, né? Muito, não similar, né? Mas passa a mesma mensagem também de que a tal da tendência perdeu a força, né? Então aqui a gente tem, né? O rompimento desse fundo geraria a entrada. Ou o inverso, né? O ombro, cabeça, né? Ombro invertido, no caso da compra. Então a gente teria, né? Um rompimento falso de uma região relevante de preço aqui no fundo, tá vendo? Então, a gente junta os dois acionais, uma compra poderia ser por aqui, ou a confirmação no rompimento do pivô lá em cima. Então ficam algumas possibilidades de entrada, não existe regra, né? Cada operador acaba desenvolvendo um perfil. Um papel que ofereceu, né? Uma, opa, um papel que ofereceu, né, esse tipo de leitura, né, um ombro, cabeça, ombro, foi o Banco Inter, né, no gráfico semanal aqui, que deu essa leitura, né, ombro, cabeça, o segundo ombro aqui, né, e veio a venda um pouco mais forte, né, então teria várias formas de entrar, né, nessa região aqui como resistência, né? Seria uma forma de entrar. O rompimento aqui do fundo seria uma forma de entrar, né? Então tem várias técnicas. Mas um exemplo aí de uma operação vendida, né? A gente fala de uma estratégia de curto prazo que a gente pode operar vendido na grande maioria das vezes. E teve uma outra em VEG, né? Essa é um pouco mais antiga, que foi um movimento ali de compra, né? Encontrar ele aqui, ó. Teve esse aqui, né? Um ombro, cabeça, ombro em cima da média de 200 aqui, né? Um pouco mais antigo. Então, aqui, né, o, um ombro, cabeça, ombro, né, e o movimento de expansão de preços. E teve um outro também no gráfico diário, que foi esse aqui, tá vendo? Ó? Um ombro, cabeça, ombro invertido também, ó, em cima de uma região de preços, tá vendo? A gente fala que tem, ó, uma região de preços por aqui, ó, também, ó, ombro, cabeça, ombro, né, o rompimento aqui em cima e o papel desenrolando a favor. Então, as figuras gráficas, elas ajudam bastante, né? Outro exemplo aqui, ó, na mesma dinâmica de preço, se a gente olhar esse retângulo aqui, ó, vou colocar até um retângulo aqui, a gente buscar isso aqui num gráfico menor, a gente vai, bem provável que a gente interprete isso como uma bandeira de alta no gráfico menor, tá vendo? Ó, aqui, ó, não fica aquela bandeira de alta muito bonita, mas passa aquela mensagem de bandeira de alta aqui, né? A gente tem um movimento de correção, né? Mais ou menos em formato de canal, né? E o rompimento para cima na continuidade ali. Então, as figuras gráficas oferecem excelentes operações. Existe uma infinidade, tá? Eu traria um vídeo só para falar disso, né? Se fosse se aprofundar um pouco mais no assunto. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia foi trazer algumas possibilidades. E no próximo vídeo, aqui do Mapa do Trader, eu vou trazer detalhes de como eu opero, de como eu busco as oportunidades e de como eu faço um acompanhamento dessas operações de swing trade, exatamente como eu executo, né, dentro do método SGR, que é a minha sala ao vivo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.